E o tema de hoje são os métodos de pesquisa. Falávamos sobre os métodos gerais, agora a gente vai falar sobre os métodos científicos específicos. Aí você vai tentar dar um pouco mais de objetividade ou de detalhes sobre como é que você vai trabalhar aquele método geral que você declarou, ainda dentro da seção de materiais e métodos ou de metodologia que você está ali escrevendo, né? Os métodos científicos específicos, eles têm a ver com um conjunto de procedimentos que você adotará para alcançar os seus objetivos. Só que agora, considerando um plano mais objetivo, né? Então, especificar mais como é que você vai tentar verificar as suas hipóteses. Assim como a gente destacava 4 gerais, a gente também vai ter 4 específicos para destacar com vocês aqui. Então, o primeiro deles seria o método experimental. Ele permite que você experimente o comportamento, a resposta dos teus objetos de estudo a algumas variáveis que você consegue controlar. Então, ele permite que você submeta e que você meça as respostas dos objetos de estudo a essas variáveis que você tem controle. Então, observe que a priori você teria ali conhecimento inicial ou suspeitas, né, de variáveis que chegam a de alguma maneira influenciar os teus objetos de estudo. Vou dar um exemplo aqui envolvendo a questão do consumo. Então imagine que um pesquisador suspeite que, a depender do nível, da altura ou da prateleira que a gente coloque algum produto, o consumidor, que seria o nosso objeto de estudo, ele vai tender a responder melhor ou pior. Então imagine, por exemplo, que se trate de um produto de consumo por crianças. E aí o experimentador suspeita que, se a gente colocar esses produtos, esses brinquedos, em prateleiras inferiores ou mais baixinhas, a tendência vai ser que a gente consiga atrair mais crianças. Ele vai e realiza esse experimento. Ele coloca ali os produtos infantis em prateleiras mais baixinhas e verifica a resposta do consumo a essa alteração dessa variável que está no controle dele, onde alocar os produtos infantis. Então, é uma brincadeira de você sintonizar algumas características e ver a resposta dessas sintonias que você tem o controle de realizar. Por outro lado, a gente teria o tipo específico de estudo ou de método, que seria o observacional. Então agora você apenas observa o comportamento, a resposta dos teus objetos de estudo. Você não influencia, ou você se esforça ao máximo para não influenciar o comportamento ou as respostas do teu objeto de estudo. Então o que é que tem de acontecer na prática? Em algum momento, na construção do conhecimento científico, haverá a etapa de observação. Então, primeiro a gente tenta entender o que é que ocorre com os objetos de estudo. A gente observa, sem fazer inclusive julgamentos mais aprofundados ou mais rebuscados. A gente apenas observa, sem realizar interferências. É dessa observação inicial que vêm os insights para que o pesquisador seja convidado a realizar as experimentações, os experimentos. Então é muito comum que, para estudos desbravadores, tudo se inicie com um método mais observacional. Então imagine que você queira estudar ou verificar, pensando lá no reservatório de água, o comportamento, qual o poder de impacto desse reservatório sobre as comunidades em volta. Imagine que essa situação não tenha sido estudada previamente. Então, primeiro você observa
como é que essas comunidades atuam em torno daquele reservatório. Você observa as dinâmicas daquele reservatório, as dinâmicas de elevação de nível, as dinâmicas de recuo de nível de água. Você observa quais são os afluentes desse açude. Você observa quais são as conexões com as residências desse açude. Se as residências puxam água desse açude, se desembocam ali talvez algum resíduo da sua residência. Então, o primeiro momento para um estudo desbravador é você observar, procurando não realizar ou não interferir sobre os teus objetos de estudo. Agora imagine que você já tem ali um conhecimento prévio sobre quais seriam as variáveis a sintonizar. Aí você parte para um estudo mais experimental. Então primeiro você planeja alternativas de intervenção para tentar medir a resposta dos objetos de estudo, essa alternativa de intervenção lá no estudo experimental. Então eles meio que se complementam ali, né? Não é muito comum que eles caminhem em paralelo para um mesmo objeto de estudo. É muito comum que você tenha ali uma etapa e depois a outra de maneira sequencial, não paralela. A gente tem também o estudo ou método científico comparativo. Qual é o objetivo do método comparativo? É identificar semelhanças e diferenças entre os objetos de estudo. Então imagine que você já esteja em condições de separar os indivíduos de acordo com algumas características ou algumas variáveis que sejam relevantes. Então, pensando lá no impacto daquele reservatório, eu poderia separar as pessoas que consomem da água do reservatório e comparar a condição de saúde dessas pessoas com as que não consomem a água do reservatório. Então teria dois grupos, os que consomem, os que não consomem, e verificaria características de saúde dessas pessoas. Então perceba aí que seria um estudo comparativo que nesse momento não precisaria necessariamente envolver experimentações. Então ali ele meio que se complementa com o observacional, né? Num primeiro momento você observa, você faz o registro, você pode talvez junto a um órgão responsável pelo saneamento ou até uma visita física ao entorno das residências, fazer o registro de quais são as residências que têm alguma conexão de consumo da água do reservatório e no segundo momento, um corpo a corpo junto com essas pessoas, verificar quais são como é que está a condição de saúde daquelas pessoas que consomem a água do reservatório e daquelas pessoas que não consomem a água do reservatório, para verificar dali se o reservatório tem sido uma má influência para a condição de saúde das pessoas. Então, você consegue ali brincar entre o observacional, o comparativo e também entre o experimental e o comparativo. Então tem que acontecer muito para experimentos envolvendo novas drogas que a gente separe em grupos para os quais a droga vai ser aplicada e outros grupos que não vão receber aquela droga que está sendo estudada. Ou você oferece um placebo, que seria um falso medicamento, para que exista ali um efeito psicológico nas pessoas, ou você oferece um medicamento tradicional. Aí você pode, a partir dessa experiência, realizar depois um estudo comparativo, para perceber ali semelhanças e diferenças entre esses diversos grupos, inclusive identificar agrupamentos entre indivíduos. E aí você repara que existe um vínculo enorme entre esses três tipos de método com o método dito estatístico. E a gente está fazendo esse foco, essa ênfase devido à sigla MESOR. Então a modelagem estatística ela termina contribuindo demais para cada uma dessas etapas ou desses métodos específicos que eu fui citando anteriormente. O método estatístico ele envolve desde a etapa de planejamento do teu estudo, seja ele comparativo, seja ele observacional, seja ele experimental, ela envolve o estudo da incerteza. Então, seja essa incerteza epistêmica ou seja essa incerteza aleatória.
o estudo estatístico vai contemplar a modelagem dessa incerteza como etapa inicial e também etapa final do teu estudo. Então eu diria que o método estatístico ele não se desagrega dos outros, na verdade ele vai estar muito íntimo de todos os outros três. E qual seria a diferença entre incerteza epistêmica e incerteza aleatória? Bom, existem fontes de incerteza que têm sede na mente das pessoas. Vou dar um exemplo aqui. Se eu perguntar para vocês qual município fica mais ao norte, se Barbalho ou Mauriti, provavelmente muitos de vocês vão ter dificuldade de responder certamente a essa pergunta. Você tem duas alternativas de resposta, você vai escolher uma delas, mas não vai conseguir escolher com certeza. Vai existir um nível de incerteza que reflete, na verdade, o teu nível de intimidade com a geografia da região do Cariri cearense. Perceba que não está acontecendo variação sobre os territórios, sobre as localizações de Barbalha e de Mauriti. Essa incerteza tem sede apenas na cabeça das pessoas. Então vai tender a acontecer que um geógrafo da região vai responder com muito mais segurança, com muito menos incerteza do que uma pessoa que não é da área de geografia e que não conhece bem a região do Cariri. Existe também aquela incerteza que tem sede na aleatoriedade, não mais na mente das pessoas. O melhor dos especialistas ainda vai ter incerteza. Por exemplo, quando vai acontecer mais um rompimento de uma barragem aqui no Brasil. Então, os melhores especialistas do mundo vão ter ainda incerteza em responder isso. Por mais que desejem ser precisos nas suas respostas, eles vão ter incerteza. Porque envolve muitas fontes aleatórias, né? Muitos fenômenos estão ali sendo agregados para que aconteça esse tipo de evento. Vou dar um exemplo mais simples. Se eu for lançar uma moeda nesse instante e perguntar para você se vai dar cara ou coroa, você vai escolher uma das alternativas, mas não vai conseguir afirmar certamente sobre o que vai acontecer. Porque é uma coisa que está reservada para o futuro. Envolve-se uma fonte aleatória de incerteza. Então, quando eu falo sobre o método científico e estatístico, eu consigo contemplar essas duas fontes de incerteza no meu estudo. Seja ele experimental, seja ele comparativo, ou seja ele como uma conclusão, ou um planejamento do meu estudo observacional. Vou dar um exemplo a mais e fundamental para cada um dos outros métodos. É muito comum que para cada objeto de estudo a gente precise recorrer a uma amostra. Então imagine que eu queira estudar a qualidade de água de um reservatório. Por mais que eu deseje, eu não vou ter condições, seja financeira, ou seja de estrutura experimental, para levar toda a água do reservatório para o meu laboratório de análise de qualidade de água. Eu vou precisar inevitavelmente coletar algumas amostras de água. E mesmo que eu conseguisse levar todo o reservatório, esse próprio reservatório mudaria ao longo do tempo. Então a lâmina d'água sobe, ela desce, a água evapora, chega a água do esgoto, chega a água da chuva. Então, querendo ou não, a gente inevitavelmente teria o problema de trabalhar apenas com um pedaço do reservatório, ou com uma amostra do reservatório. Seja para um estudo comparativo, experimental ou observacional. Eu trabalharia com uma amostra. Como selecionar uma amostra e como envolver incerteza na seleção dessa amostra? Quantos indivíduos envolver na minha amostra? E quais indivíduos envolver na minha amostra? São questões que envolvem muita incerteza, de fonte aleatória inclusive, e que nos foge do controle. Então, na etapa de planejamento do seu estudo, quando você vai definir o tamanho da sua amostra e como vai selecionar os indivíduos da sua amostra, que é o que a gente chama de processo de amostragem, você já precisa da modelagem estatística. Então, para calcular aquele Nzinho, né, para poder definir um nível de confiança, se basear numa margem de erro, no tamanho de uma população, aqueles cálculos que são anunciados nas pesquisas de intenção de voto, nos jornais, eles envolvem essa etapa estatística para você definir, por exemplo, o tamanho da amostra, o seu processo de amostragem. Então termina sendo inevitável
na grande maioria dos casos, o uso do método estatístico. Então, eu enxergo, na verdade, o método estatístico como sendo envolvido em todos os outros 3 métodos, né? Sempre haverá incerteza e vai ser o método estatístico que vai, de maneira científica, lidar com essa incerteza. Vamos falar agora sobre os níveis de pesquisa que nós temos. Os níveis de pesquisa, eles refletem o estágio de maturidade sobre aquele tema que você deseja abordar na sua pesquisa. Então, nós destacamos aqui ao menos 3 níveis. Tá? Nós temos, a princípio, o nível exploratório, que busca desenvolver, esclarecer ou modificar conceitos e ideias iniciais, com o propósito primeiro de formular subsequentes problemas e hipóteses. Então imagine que você esteja naquele estágio que você não consegue enxergar de fato um problema específico ou mesmo declarar hipóteses. O seu estudo é estritamente desbravador. Inicial. Um estudo ali que define o início de um tema de pesquisa a ser desenvolvido por outras pessoas. Você é o primeiro, ou um dos primeiros a abordar aquele problema. Então você estaria a um nível exploratório de pesquisa. Esse nível exploratório ele permite uma visão geral sobre os objetos de estudo. Aquela primeira etapa, um estudo mais rebuscado. Então seria um estudo mais simples, né? Um estudo de desenvolvimento inicial de intimidade sobre os objetos de estudo. Um segundo nível, um pouco mais sofisticado, a gente teria a pesquisa descritiva, que ela já busca descrever as variáveis relevantes dos objetos de estudo a partir de gráficos, de tabelas de distribuição de frequências. Então, esse nível permite que discussões técnicas sejam iniciadas sobre a associação entre variáveis. Aí vocês percebem como é grande a aproximação do nível descritivo para a estatística descritiva. E vocês percebem como os métodos científicos são tão próximos dos métodos estatísticos, né? Seja para o exploratório ou seja para o descritivo, você vai precisar se debruçar ou imaginar variáveis que versem sobre os objetos de estudo. E no descritivo você tem a chance de tentar vislumbrar associações entre variáveis. Tá? Você elabora gráficos estatísticos, tabelas estatísticas com uma distribuição de frequências. E essas tabelas elas podem ser bivariadas, trivariadas ou, de maneira geral, multivariadas. De qualquer maneira, te permitiria ali primeiros insights sobre as hipóteses científicas a defender, ou sobre os problemas a abordar com mais clareza. Né? Então, a etapa exploratória dá aquele primeiro contato, e na etapa descritiva você se aproxima mais dos dados que você conseguiu levantar na sua exploração. E eu destaco, por fim, a etapa explicativa, que essa alcança um nível mais refinado do conhecimento científico. Ela busca explicar sofisticadamente a ocorrência dos fenômenos, o porquê das coisas acontecerem, as relações de causa e efeito. Enquanto que na descrição você suspeita de associações a partir de um nível mais simples de estudo, a partir de um estudo descritivo, já no nível explicativo você realiza inferências. E é muito comum que essas inferências sejam indutivas, já que, muito usualmente, na pesquisa científica, a gente parte de um pedaço para inferir sobre o todo. Aí você se aproxima daquela ideia de indução ou daquela ideia hipotético-dedutiva que a gente falava anteriormente como sendo os métodos gerais. Então, na etapa explicativa, ou no nível explicativo de pesquisa, você justifica a ocorrência das coisas. Olha, isso aqui acontece por causa daquilo outro. Ou, olha, de maneira prognóstica, se acontece isso hoje, amanhã vai vir a acontecer tal coisa, devido a essas relações de causa e efeito ou de dependência. Então ela termina concluindo cientificamente as discussões de associação iniciadas lá na pesquisa descritiva. Então é muito comum também que a gente tenha essas etapas de maneira
sequenciada, né? A gente começa com exploração, depois passa pela descrição, mas o importante é a gente conseguir chegar no nível explicativo ou no nível inferencial estatístico ou científico. Então a estatística vai estar aí bem envolvida com cada um desses 3 níveis de pesquisa. Concluímos aqui esse nosso momento. Se você gostou, eu peço que você dê um like nesse vídeo. Eu peço também que você se inscreva no canal do nosso grupo e deixe ativo o sininho para que você possa ser avisado quando chegarem novos conteúdos. Por exemplo, esse que se conclui agora vai ter um material logo em seguida. Fiquem conosco.